Fala pessoal, bora comentar hoje sobre as melhores ações para dividendos para o mês de janeiro de 2023, ou seja, empresas boas, baratas e que deverão anunciar proventos com a Datacom para janeiro de 2023. E esse vídeo é a parte 1 porque também existem outras empresas que irão anunciar. E direto e reto, nada é recomendação de compra ou de venda. E a primeira ação citada é a Ferbasa FESA 4 ou FESA 3, porém a ação FESA 3 praticamente não possui liquidez. E aqui temos um pouco da Ferbasa, praticamente a empresa possui um monopólio aqui no Brasil de mineração de cromo, e a empresa atua na parte de mineração, metalurgia, produção florestal, também possui um complexo eólico, mas essa parte não representa tanto do balanço da empresa. E um ponto que chama atenção, apenas a título de curiosidade, é que a Ferbasa realmente entregou um retorno absurdo, o maior retorno da bolsa desde 98, onde a empresa entregou 82 mil% com a reaplicação do provento. E é isso mesmo, 82 mil% de retorno. Aí também perceba o retorno robusto, mesmo sem reaplicar o provento, de 22 mil% e com o dividendo 82 mil%. E apenas para termos noção, o Banco do Brasil, em 24 anos, entregou cerca de 6 mil% de retorno com a reaplicação do provento. Então perceba que realmente quem alocou seu capital na Ferbasa e reaplicou o provento teve um retorno muito grande. Mas também, para ter todo esse retorno, a Ferbasa já teve grandes quedas lá em 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, a crise financeira em 2008, em 2015 e 2016, greve dos caminhoneiros, pandemia, queda recente atual. Então não parece que a queda foi tão grande, mas diversas vezes a Ferbasa caiu mais de 50%. E até na pandemia a empresa caiu lá dos R$ 20 para os R$ 10. Daí, quem comprou naquele período já teve praticamente 500% de retorno com o provento pago. Aí cabe destacar que toda essa alta recente da Ferbasa não é à toa, até porque tri por tri a empresa tem reportado um resultado muito forte, tanto de crescimento, de geração de caixa e também na sua lucratividade. Daí perceba que a empresa praticamente mais do que dobrou o seu lucro em relação ao mesmo período do ano passado. Mais um destaque é que a empresa tem se beneficiado muito devido a essa crise energética, onde o preço médio ponderado em dólar das ferroligas, o principal produto da empresa, cresceu praticamente 60%. Enquanto isso, a empresa teve uma queda de 3,4% no volume de vendas. E o câmbio médio no período teve uma queda de 3%. Daí, a empresa só apresentou esse grande resultado porque eles tiveram um crescimento de quase 60% no preço médio do seu principal produto. Porque caso contrário, a empresa não teria apresentado todo esse forte balanço, já que o câmbio praticamente estagnado e também a empresa teve queda de volume de vendas e um aumento de 25% no custo dos produtos vendidos. E algo fantástico aqui da Ferbasa é a situação de liquidez da empresa. Eles saltaram com caixa equivalente a caixa de 400 milhões para 1,2 bilhão e a dívida da empresa de empréstimos e financiamentos teve uma queda de quase 500 milhões para 346 milhões. Ou seja, a posição em caixa cresceu e a dívida caiu. Então, realmente a empresa tem feito um bom trabalho, tem gerado um resultado espetacular de geração de caixa, EBITDA, tem pago proventos e tem apresentado uma lucratividade muito boa. Com isso, a Ferbasa possui um histórico bem positivo de pagamento de proventos, que entrar no site oficial, praticamente há 20 anos a empresa paga proventos de forma consecutiva e quase que crescente ano após ano. E em geral a empresa paga os 40 para 50% de payout sobre o resultado ajustado. Então todo ano a empresa pagou proventos, apesar de ser empresa cíclica, em algum momento o lucro cai, mas em geral a Ferbasa nunca vi apresentando prejuízos e deixando de pagar proventos. Então sempre foi uma empresa bem redonda da nossa bolsa. Aí cabe destacar que recentemente a Ferbasa anunciou JCP e dividendos complementares, porém eles deverão anunciar mais proventos para o final de dezembro deste ano. Daí relativo a esse dividendo que foi recentemente anunciado, Datacom, dia 8/12, então ainda dá tempo para ter direito, irão pagar no dia 23/12, valor líquido de quase 80 centavos para ação, porque teve dividendo mais o JCP. Então, sobre o JCP, eu retirei 15% de imposto na fonte. Consequentemente, o valor líquido será de 78 centavos por ação do dividendo mais o JCP líquido, o que representa quase 1,4% de yield nessa cotação após toda essa alta. Mas quem aproveitou para comprar Ferbasa abaixo dos R$ 20, dos R$ 15,
e meu preço médio da Ferbasa próximo de 10, realmente o dividend yield fica muito interessante para quem comprou a preços passados. Mas nesse patamar de cotação, a Ferbasa ainda deve gerar um dividend yield muito atrativo. E também, além desse provento que recentemente foi anunciado, que irão pagar para dezembro deste ano, em geral, lá para o final de dezembro, a Ferbasa costuma anunciar outro provento. Isso aqui está de acordo com o histórico de 2021, 2020 e também para anos anteriores. E também, dividend yield atual de 6,6%. Na média, a empresa pagou 5,6% e esse dividend yield médio está baixo porque a empresa disparou em mais de 200% nas suas cotações. Porque quem comprou a Ferbasa aos 13, 15, 18 reais certamente vai possuir um dividend yield muito elevado em relação ao seu custo de aquisição. Já a segunda empresa que também deve anunciar proventos a qualquer momento, a Neoenergia, NEO-E3, e também eu já mostrei um estudo aqui no canal que as ações de energia elétrica, em geral, performaram muito bem, batendo o CDI e o Ibovespa em larga escala, porque o IEE, o Índice de Energia Elétrica, entregou quase 8.200%. Aí cabe destacar que esse IEE é, entre aspas, o Ibovespa constituído só de ações de energia elétrica. E se puxarmos aqui um período longo, de dezembro de 94 até o fechamento de 2000, o retorno anual médio foi de 18% e ao todo o retorno foi de quase 8.200%. E aqui, comentando um pouco sobre como a Neoenergia ganha dinheiro, eles atuam em vários estados, aqui o mapa ao lado, mas o forte da Neoenergia é justamente em distribuição de energia, praticamente 70% a 80% do seu resultado. Uma parte em transmissão tem crescido também no resto da empresa, com quase 1,1 bilhão de receita. E a empresa também tem crescido bruscamente em geração renovável, em hídrica, eólica, solar e com a expectativa de dobrarem de tamanho na parte de geração solar e geração eólica. Então, se de fato a empresa atingir um patamar de 8 para 9 GB de capacidade instalada, então a Neoenergia terá um tamanho parecido do que a Engie Brasil apenas na parte de geração. Ou seja, a empresa já é uma gigante em distribuição de energia, deverão crescer em transmissão e a parte de geração para um futuro próximo se tornarão de um tamanho parecido do que a Engie Brasil. Então, realmente a Neoenergia tem um potencial de crescimento muito bom. E de fato, não só comentando aqui sobre expectativas de crescimento, a empresa já tem entregue crescimento na margem bruta, despesas sob controle, crescendo quase 4% em 5 anos, onde o GPM foi de quase 70% e o IPCA de 28%, o EBITDA cresceu quase 170% e o lucro cresceu 642%. Então a empresa já tem entregue, ano após ano, crescimento do seu lucro e ainda possuem uma expectativa de crescimento muito boa. E o que é que tem acontecido? As cotações da Neoenergia estão praticamente a mesma coisa do IPO da empresa, enquanto os lucros, como vimos, têm evoluído de uma magnitude muito boa. Daí, como a cotação praticamente está estagnada desde o IPO e o lucro tem crescido a uma taxa muito boa, então a relação PL, preço sobre lucro, que relaciona a cotação atual sobre o lucro por ação só tem caído porque o lucro tem crescido e a cotação está estagnada. Daí a empresa hoje está cotada a 4 vezes o seu lucro, o que realmente é uma raridade na nossa bolsa. E também tem até vídeo aqui para os membros sobre a Neoenergia, que o PL projetado para este ano e para os próximos fica abaixo de 4. A empresa está cotada abaixo do valor contábil e é rentável, tem margens boas, entrega um crescimento de lucros e o mais impressionante é que a empresa está tão barata que com 25% payout o dividend yield está acima de 5%. Daí, sobre proventos, em geral, a empresa possui a Datacom para janeiro de cada ano, então certamente no final de dezembro eles deverão anunciar, porém a Datacom deve acontecer para janeiro de 23 e o próximo dividendo deve ser anunciado para janeiro, depois abril e depois julho do próximo ano. Então, um bom momento para ficar no radar. Lógico que não é recomendação de compra e venda, tem que estudar a empresa, mas a Neoenergia hoje está barata, possui a expectativa de crescimento e também deverá anunciar 3 proventos aí para o curto prazo em janeiro, abril e julho do próximo ano. E a terceira empresa da nossa lista é o Banco Santander, SAMB 11, SAMB 4 ou SAMB 3, e o mercado tem batido quase 20% de queda em 12 meses e
desse pico recente, dos 17 para os 18, a queda foi bem maior. Mas essa queda aqui não foi à toa, tanto no Santander como no Banco Bradesco, foi devido à grande elevação nas provisões para devedores duvidosos e tiveram uma elevação de 63% nas provisões. Consequentemente, o lucro caiu em 10% e no trimestre o lucro caiu 23%. Daí, o mercado não perdoou e teve toda essa queda nas cotações. E também a parte financeira teve uma leve piora na parte dos índices de inadimplência, ou seja, pode acontecer em mais alguns trimestres com altas provisões para devedores duvidosos, o que deve acabar impactando pontualmente o lucro de alguns bancos, em particular no Bradesco e no Banco Santander. Mas quem tem visão de médio a longo prazo pode se aproveitar dessas batidas aí no mercado com grandes quedas para comprar uma empresa boa em um patamar de preço muito bom. Porque essas altas provisões de 7 bilhões em um TRI praticamente estão até maiores do que as provisões que aconteceram lá na pandemia. E tem até um slide desse aqui bem interessante, salvo engano do Bradesco ou do Santander, eles mostram as despesas de provisão para devedores duvidosos lá de 2008, 2010 até o período atual. Aí, em alguns momentos, as provisões crescem e o lucro cai, mas depois acontece um movimento reverso, onde as provisões caem e os lucros crescem, então não dá para se desesperar justamente nesse momento das altas provisões para acabar vendendo uma boa empresa em um preço muito baixo. Então cautela para não fazer o movimento contrário de comprar no topo e acabar vendendo no fundo. E também um dos pontos interessantes para quem investe no Santander é o pagamento de proventos, e todos esses gráficos eu retirei no site Investidor 10. Aí tem esses gráficos, projeções, múltiplos e muita coisa lá no site. E o que chama a atenção do Santander é a prática de proventos deles, que eles pagam pelo menos 50% do lucro em forma de proventos. Então o Santander possui a melhor política de proventos em relação aos outros bancos. E o dividend yield atual está de 8% e na média foi de 6,4%. Daí o Santander tem apresentado proventos consistentes e crescentes ao longo do tempo. E também o Santander costuma anunciar vários proventos para o começo de cada ano, para janeiro, fevereiro, depois para abril, daí continua um novo ciclo. Então quem está de olho no Santander deve ter direito a 3 novos proventos para janeiro, fevereiro e para abril do próximo ano. Então também é outra ação em um preço interessante e próximo de anunciar vários proventos. Aí no caso, 3 proventos já para o curto prazo. E além do mais, ainda aqui na planilha que está disponível para quem for membro do canal, temos as projeções para 2022 e realmente é impressionante. A Nenergia a 3,6 vezes lucro para este ano, a Ferbasa a 4,4, apesar de toda alta, e o Santander cotado a 6,5 vezes lucro, apesar da queda na sua lucratividade. E essa segunda coluna é muito boa porque eu pego o PL médio que o mercado pagou nos últimos 5 anos. Então todas as 3 estão descontadas em relação à precificação que usualmente o mercado pagou por elas. E também essa terceira coluna retrata a taxa média de crescimento de lucros ao ano nos últimos 5 anos. Então todas as 3 têm entregue crescimento nos seus lucros. Já no quesito proventos, o dividend esperado é na faixa de 6 para 7%, tanto para a Nenergia, Ferbasa e Banco Santander. Isso só olhando a foto atual, sem considerar crescimento de lucros e de proventos para os próximos anos. E aqui na planilha eu também considero o preço limite para cada um dos ativos. Aí caso você possua interesse em ter acesso a essa planilha, considere se tornar membro, tem aqui o link abaixo, ou clica no botão Seja Membro. Aí tem 3 vídeos semanais exclusivos, planilha com vários ativos, mais de 50, e também acesso ao Telegram fechado. E se não gostar, pode cancelar sem não bronca. Então, pessoal, comentamos aí sobre a Nenergia, a Ferbasa e também sobre o Banco Santander. Em particular, eu possuo o Santander e a Ferbasa no portfólio há muito tempo, e eu pretendo também colocar a Nenergia no portfólio porque eu acho a empresa muito barata, promissora e que, para um futuro próximo, pode pagar um provento bem interessante, principalmente quando o ciclo de investimentos acabar e a dívida da empresa de reduzir. Então, pessoal, comenta quais dessas 3 empresas vocês investem e deixa o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa e até o próximo vídeo e forte abraço.